Olá! Na passagem em que Jesus se recolhe no Getsemane para orar ao Pai, diante do seu saber das tribulações que deverá passar, que vão culminar com a sua crucificação, onde ele convidou os seus discípulos para estarem lá com ele, e quando ele se afasta para orar, os seus discípulos caem no sono, dormem, né? E E aí ele diz assim: Foi ter Jesus então com seus discípulos e os encontrou dormindo. E disse ele a Pedro: Então não pudeste vigiar 1 hora comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A respeito desse último versículo, no capítulo 26 de Mateus, Emmanuel, no livro Fonte Viva, vai trazer a mensagem de número 110, intitulada Vigiemos e Oremos. E Emmanuel, vai ressaltar no capítulo 26 exatamente este versículo 41 que diz: Vigiai e orai, para não cairdes em tentações. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Renascemos na terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do devido reajuste. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e de luta. Em nós mesmos podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Não te proponhas desse modo atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti, quando não as combates dedicadamente, qual o lavrador sempre disposto a cooperar com a terra da qual precisa extrair as boas sementes. Caminhar do berço ao túmulo sob as marteladas da tentação é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembremos-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sobre os agulhões da resistência do que sorrir sobre os narcóticos da queda. As tentações, elas sempre vão existir na nossa existência, né? Como diz André Luiz no livro O Mundo Maior, na nossa casa mental nós dispomos do sótão, onde temos os nossos anseios superiores. Temos o nível do terra da nossa mansão, onde se encontra o nível da consciência, que é a nossa existência atual, presente, momentânea. E temos o nosso porão mental, onde se encontram todas as nossas experiências de outras existências, tanto as boas como as não tão boas, né? E são essas tendências, às vezes não tão boas, que fazem com que nós tenhamos na nossa vida as tentações de incidirmos muitas das vezes nos erros do passado. Por isso temos que valorizar a boa vontade de trilharmos o caminho reto, de orarmos e vigiarmos como Jesus nos aconselhou. As tendências sempre existirão, porque Jesus, inclusive no Sermão do Monte, ao nos ensinar a rezar ao Pai Nosso, no final da prece ele diz: Pai, não nos deixes cairmos em tentações,
porque elas sempre vão existir. Elas são decorrentes das nossas ainda imperfeições, que só eliminarão quando nós as superarmos definitivamente, né? Reconheces o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão por tentar dominar sinceramente as suas más tendências. Todos nós ainda as temos. Oremos e vigiemos. Vigiemos a nós mesmos, pois nós é que caímos nas tentações das nossas imperfeições anteriores. Era esta a nossa reflexão no estudo do Evangelho em Mateus capítulo 26, versículo 41. Fiquem com Deus, muito obrigado e um beijo a todos.